E hoje no podcast Tá Legal, a gente está recebendo uma querida amiga advogada, Gláucia Nascimento, que tem uma atuação muito firme, um engajamento muito grande em direitos humanos. E sabe o que motiva ela a atuar nessa área? O fato dela ter perdido um parente por fome. Sim, uma pessoa que morreu de fome. Gláucia, me conta a sua história. Como escolheu o direito, qual é a sua atuação no direito e qual é seu envolvimento nos movimentos sociais? Bom, obrigada pelo convite, Ricardo. É um prazer estar aqui. Falar um pouquinho da história da minha família. Porque eu acho que é isso. Assim, eu estou aqui por conta dos que vieram antes de mim, por conta da minha família, tudo que eles passaram para eu estar aqui hoje, para eu conseguir ser advogada. Eu sou filha de paraibanos, meus pais são paraibanos, meus avós são paraibanos. Eles saíram da Paraíba fugindo da fome. Caramba. E escolheram o Rio de Janeiro. Mas eles saíram jovens ainda? Sim, jovens. Meu pai, eles vieram separados, eles não eram um casal ainda quando vieram. Minha mãe veio procurando trabalho, virou doméstica. E meu pai dormiu nas ruas do Rio de Janeiro, virou morador de rua durante o tempo. Ele veio pra cá ou nasceu aqui? Eles vieram pra cá. E o seu pai veio junto? Os dois são paraibanos. Sim, eles nasceram na Paraíba e vieram pra cá. Jovens, assim. São histórias de família que a gente... Acho que os detalhes, assim, a gente se perde nos detalhes, porque... Uma que são histórias tristes, assim, são histórias... Eu sempre falo, assim, eu adoraria ser paraibana, adoraria que eles não tivessem vindo pra cá, fugindo da fome, fugindo de todas as dificuldades que passaram, pra eu poder ter sido paraibana. Não, e aqui, eu perguntei isso porque aqui também teve dificuldades. Tanto Sim. Foi morador de rua porque não conseguiu um emprego. Assim como muitos nordestinos que saíram de suas terras para o Rio, para São Paulo, né, para as grandes metrópoles, com a promessa de trabalho, com a promessa de um futuro melhor, passaram por muitas dificuldades. Meus pais vieram para cá. Meu pai foi morador de rua durante um tempo. A minha mãe virou doméstica. A minha mãe sempre amou cozinhar. E aí a minha história, a minha relação com a alimentação como um todo vem muito disso, né? Tanto das dificuldades que teve com a fome, minha família, mas acho que está enfatizando o amor da minha mãe com a alimentação, a importância, né? Que sempre foi a alimentação. Porque quando os seus passam fome durante tantos anos, a urgência de alimentar é muito grande, né? Então a gente sempre aprendeu que a primeira coisa é se alimentar e depois fazer o resto. O meu pai, ele se formou advogado. Entre ele ser uma pessoa que morava nas ruas para se tornar advogado, se formar em direito, eu acho que é uma história que por si só, que eu sempre falo que a conta não fecha, né? Porque... Não fecha, dá um filme isso. Muito incrível. Uma guinada muito, né? Sabe-se lá o que aconteceu, quantas coisas passaram, né? Mas eu acho que vai para além do racional mesmo, porque... É uma caminhada que foi necessária, acho que por muitos motivos, na formatura dele. Ele se formou quando eu nasci, se formou em 89. E aí, minha mãe estava grávida. E só quem foi pra formatura foi a minha avó e meu tio. Porque não tinha nem como comprar roupa pra todo mundo na formatura. Então, eles foram os dois. E aí, eu nasci nesse ano que ele se formou. A advocacia, a gente sabe que é uma realidade muito elitista, né? Que, enfim... Até hoje, eu sou Silva, sou Nascimento da Silva. Eu sempre falo que não tem nenhum escritório que quer um Silva no nome do escritório. Não é nada apetitoso isso. Então, ele não exerceu a advocacia no início. E aí, desde então, eu sempre cresci querendo ser advogada, né? Eu me torno advogada, eu tenho 36 anos, eu me formei há 13 anos. E eu iniciei na advocacia, acho que com esse contexto todo. Mas, ao mesmo tempo que durante a advocacia, eu vi que faltava alguma coisa, né? Eu acho que faltava eu conseguir lutar por toda essa história da minha família. Faltava eu conseguir, de fato, conseguir pôr, com a minha profissão, com toda a dificuldade que teve até para eu chegar até aqui, fazer valer, né? Eu acho que toda essa caminhada. E foi na militância, junto com o movimento social. Eu fui coordenadora nacional do MTST, Movimento de Trabalhadores Sem Teto. Que não é MST. Não, são dois, O MST é da Rural, digamos, e a MTST, que é a reforma urbana, né? Então... São trabalhadores que não têm casa, mas... Não têm casa. Mas querem trabalhar. Tipo um garçom que trabalha o dia inteiro e não tem... Querem uma moradia, eles querem um teto, né? A gente entende que... A gente sempre diz que a gente vai estar na luta enquanto tiver alguém precisando de um teto.
E foi no MTST. Agora, você caminhando, depois da pandemia, o Centro da Cidade, a gente trabalha lá, porque tem o fórum, então você e eu, a gente trabalha muito ali, mas muitos moradores de rua, muitos, e a gente vê muita gente ali quando dá 7h, 8h, ajudando, parando carros de comida, muitas igrejas e ONGs, né, e movimentos como os seus. E aí na pandemia, né, durante justamente isso, com o aumento visível das pessoas em situação de rua, a gente organizou as cozinhas solidárias, que hoje é uma política pública, mas no início começou assim, né? A gente viu pessoas precisando comer e a gente foi entregar comida. E não adiantava nem na época entregar uma cesta básica, porque aquelas pessoas, no meio da Covid, no meio de tudo, não tinham fogão, não tinham gás para fazer a comida, a gente tinha que entregar a quem tinha pronta. E foi assim que nasceu o que é hoje uma política pública das cozinhas solidárias, criada aí, baseada na política e nas ações solidárias que o MTST exercia. E como é que a cozinha solidária sobrevive? Com dinheiro público? Aonde fica a cozinha? O local? E como é que é essa logística, né, de fazer a comida e entregar para quem tem necessidade de se alimentar? O tempo que eu fiquei, né, como coordenadora do movimento e acompanhando as cozinhas, eu acho que teve alguns períodos, né? Hoje é uma política pública, mas iniciou com um grande ato de solidariedade e uma mobilização pela solidariedade, né? Teve o Apoia-se, a maior vaquinha até então realizada, que era para justamente conseguir recursos para fazer as cozinhas, né? E as cozinhas, elas foram... eu acho que também é uma conta que no Fecha, acho que vem muito daí, porque a gente conseguiu entregar muita comida, muitas refeições, com apoio. E é claro que a conta não fecha, porque as horas daquelas mulheres trabalhando, né? A quantidade de comida, né? Porque eu acho que quando a gente pensa em alimentação, e no sentido de quando a gente fala cozinha, eu acho que a cozinha que vem é a cozinha do restaurante, né? O chefe, são as porções, de quanto cada prato vai ter, né? É uma matemática, porque um restaurante visa o lucro, então tem que ter uma matemática ali econômica colocada. Mas as cozinhas solidárias, vindo dessa ancestralidade, que aí entra muita história da minha mãe, no sentido de ter alimentado a família toda com tão pouco, né? A mãe sempre me ensinou que quando a gente cozinha com amor, a comida rende mais. Porque a minha família ter conseguido alimentar todo mundo que alimentou durante tanto tempo, com tão pouco, são as contas que não fecham. E é essa ancestralidade, é essa sabedoria ancestral da cozinha que é elevada, que foi feita a partir das cozinhas solidárias, né? Então, eu sempre falo que as cozinhas solidárias alimentam todas as lutas, porque todas as lutas até hoje precisaram de cozinheiros, né? Uhum. E muitas vezes são mulheres, e em sua maioria mulheres negras. E tem uma invisibilização muito grande dessas mulheres, né? Por conta... eu acho que tem o papel da cozinha, né? A gente entra pela sala na nossa casa, mas a gente sai pela cozinha. A cozinha é o espaço que vai ficar empregada, é o espaço... Né, até que falam que os assassinatos sempre ali ficam na cozinha, os debates, a fofoca, né? É o espaço feio da casa, né? É o espaço para sair, é o espaço que menos tem acesso. E eu sempre fui ensinada, na minha casa, todas as minhas casas que eu já passei nessa vida, a gente sempre entrou pela cozinha. A cozinha sempre foi mais importante. É ali o centro, é ali o coração da cozinha. O MTST levou isso, colocou a cozinha, que sempre foi o coração das ocupações que foram feitas, colocou, eu falo que a gente expôs o coração à sociedade e fez hoje o que é a cozinha solidária, né? A gente organizou pessoas que queriam ajudar, levando essa ancestralidade, levando essas mulheres que nunca foram protagonistas, mas colocando o protagonismo dessas mulheres para atuar no momento gravíssimo que foi na Covid e até então. E quando a gente consegue sair do mapa da fome, né, há pouco tempo, é claro que tem ali um papel fundamental. Não só as cozinhas solidárias, mas tudo que a gente conseguiu fazer com as cozinhas, né? Movimentar a solidariedade, colocar a fome novamente como pauta. A minha avó, que perdeu um filho para a fome e que sentiu a fome... Irmã do seu pai ou da sua mãe? Irmã do meu pai. Que sentiu a fome ali. A minha avó, até hoje, ela liga para todos os filhos para saber se eles comeram. Então, essa perspectiva de fome que a minha avó ainda tem, porque não vai esquecer, é uma perspectiva que ainda existe, né? Essas pessoas que estão em situação de rua, como você disse, que a gente vê na rua dormindo, essa perspectiva de fome existe, né? Só que a gente, às vezes,
não necessariamente esquece, mas às vezes para de observar. Parece pessoas invisíveis, né? Parece que não estão ali, ou vão falar, são pessoas viciadas, cracudas, eu não vou dar porque vai usar o dinheiro que eu vou dar para comer, para comprar bebida. Sempre tem esse argumento para meio que ficar longe da pessoa que tem necessidade por alimento. Tentam buscar argumento, entre aspas, né, até mesmo aqui, acho que uma vereadora do Rio de Janeiro há pouco tempo falou sobre não entregar comida para eu vi isso, fiquei perplexo. E também outra coisa que me deixa perplexo é que, não sei se é verdade, eu preciso estudar a legislação, porque já me disseram que não existe isso, já me disseram que existe. O quê? Que é os restaurantes, né, sobretudo os restaurantes Aquilo, quando sobra muita comida, eles não podem doar, com o argumento de que pode alguém processar, alguém passar mal com a comida, Sim. ou fingir que passou mal e processar o restaurante. Que eu acho um absurdo. Não pode jogar fora a comida, de forma alguma, né? O restaurante tem que passar e dar. Né? E tem uma lei, ó, tem que dar para comer. E o tipo de comida que a gente sabe que não vai estragar de um dia para o outro. Assim, tipo peixe. Peixe a gente sabe que tem que ficar na geladeira. Sim. Mas arroz, feijão... E a matemática por detrás disso, né? O porquê por trás disso é muito absurdo, é muito angustiante, né? Porque faz uma lei para proibir. Mas por que não faz uma lei, então, para dizer que os restaurantes têm que pensar na logística da comida sem causar desperdício? Uhum. Independente para onde vai. Porque se eu falar que é pro meu cachorro, eles vão dar. É que eu não posso comer, mas o meu cachorro, eles vão dar. Uhum. Então, por que então, se a legislação quer atuar, por que não atua, então, contra o desperdício? Porque a economia da alimentação não é pensada nisso. Se a gente das cozinhas solidárias, se uma cozinha solidária for jogar fora um insumo, vai lá, vai dizer que está jogando fora comida, olha a solidariedade de vocês. Mas o restaurante que joga quilos e quilos de... E aí, por conta até, se você vê um buffet, né? O buffet que tem, às vezes, o pão cortado de tal forma, certinho. Uhum. E a forma como é apresentada a comida elitizada, a comida gourmet, né? Uhum. Ela cria desperdício, né? Porque a borda do pão não é bonita para estar na mesa, então ela tem que ser jogada fora, né? A batata tem que ser cortada igualzinho, então vai ter o pedaço que vai ser jogado fora. Uhum. E tirando toda a história, né? O chefe de comida, o homem que tá lá, ele é premiado, ele é o tal. Mas a cozinheira não é uma chefe. O homem é um chefe, a cozinheira é a cozinheira. É verdade. Né? Tem uma separação histórica, né? Todas as cozinheiras, a cozinheira das escolas, elas nunca tiveram tal reconhecimento quanto o chefe de comida, chefe de cozinha, desculpa. Então, por quê? Por que essa diferenciação? É verdade. E aí eu fiquei durante muito tempo, eu acho que, assim, angustiada de ser uma advogada e de querer ser advogada por conta de tudo que me trouxe até aqui, mas de como colocar isso. E foi nas cozinhas solidárias, junto com o MTST, que eu consegui, eu acho que me encontrar. Eu falo que eu sou uma advogada militante, sou advogada de formação, mas militante de coração. Porque eu entendo que é isso, assim, eu entendo que a gente precisa unir esse universo judiciário, elitista. Os nossos conhecimentos. Juntar a sabedoria com a ciência, né, que a gente estava debatendo um pouco antes. Então, eu entendo muito disso, eu acredito muito nisso. E aí, hoje, a gente estava até conversando antes, que depois que eu fiz a graduação em Direito, eu acabei em 2018, e aí eu fiz 2 pós-graduações. Ah, legal. Quais temas? Políticas públicas? Processo civil. Processo civil. Processo civil e direito do consumidor. E responsabilidade civil. Eu fiz por conta do escritório que eu estava na época, porque eu entendia que era importante para aperfeiçoação do meu trabalho. E aí eu sempre fiquei, cara, mas e aí, né? Eu sempre falei, e aí sempre me cobraram, por que você não entra num mestrado? Por que você não entra na academia, né? Me cobravam, né, de eu ser uma pessoa acadêmica. E aí eu fiquei, será que será que eu caibo naquele espaço, né? Será que ao eu entrar, eu não vou estar dando de costas para tudo que me trouxe até aqui? Até que eu entendi que eu precisava entrar, assim, nesse sentido de que poder levar, né? Essa sabedoria que a minha mãe e que a minha avó trouxeram precisa ser transformada em ciência, né? Então, eu preciso entender como é que é esse método, como é que é o método de eu conseguir entrevistar minha mãe e minha avó antes que o tempo silencie ela. Para que, então, elas
não faleçam 2 vezes, né? Uma de morte e outra de esquecimento. Eu quero que Sim. seja levado adiante tudo que me trouxe até aqui e que eu acho que ainda não é reconhecido muito. Então, hoje, aí esse ano eu iniciei a tentativa de entrar no mestrado na UF, estou em processo de... E esse seria o quê? Mestrado de Direito Constitucional? Seria mestrado de Direitos Humanos? É de Que área? direito, mas voltado para essa temática. É de direito, é o PGD, Uhum, Programa de Pós-Graduação de Direito, lá da UF. uhum. E você fez a graduação na UF também? Não, fiz na Universo. No Universo. Na Universo, na época. Fiz. Que é a universidade particular lá de Niterói. Acho que tem em São Gonçalo também. Mas foi. E sempre trabalhando, né? Sempre trabalho, acho que desde os 7 E você anos. tem uma filhinha, né, de 10 anos. Sim, tenho uma filha. Ela sabe, já tem uma noção dessa história familiar? Ela sabe ou você ainda não tem maturidade, ainda não entende o que aconteceu? Tem um pouco. Ela já foi numa cozinha solidária? Sim. Já foi ajudar a entregar alimentos? Sim, sim. Durante o tempo que eu fui coordenadora do movimento, eu tinha que levar ela, porque coordenar um movimento social demanda muito, ainda mais de mamãe, e eu queria... E também eu queria levar ela na minha realidade, de onde eu estava me inserindo, então... ela sempre me acompanhou, então eu falava que ela era uma formiguinha ali do movimento, ela sempre participou ativamente, acompanhando. O pai dela, que é meu companheiro, ainda é coordenador do movimento, então acompanha também ele. Vocês se conheceram? Não, foi antes. Antes? Ele conheceu o movimento primeiro, e aí depois eu fui. Eu fui para... Eu ofereci para o movimento uma consultoria jurídica, fazer um mutirão jurídico como advogada, né? Uhum. Aí eu falo que eu entrei para a cozinha para cortar uma cebola e fiquei lá durante muito tempo, que foi muito bom para mim. E isso fica no Rio de Janeiro, capital, ou é o estado? Onde... Essa cozinha que eu conheci foi no Sapê, que é perto da minha casa. Que é onde? Niterói, isso. Essa foi perto da minha casa. Mas depois teve outras cozinhas que abriram aqui no Rio de Janeiro. E eu tive a oportunidade de conhecer até outras cozinhas dos estados, porque o MTST é um movimento nacional que está em diversos estados do Brasil. Entendi. E vocês deviam levar isso para o conhecimento de toda a sociedade, escolas, universidades, porque, por exemplo, eu mesmo não sabia, né, até te conhecer, que existe a cozinha solidária, né, e que é algo tão... É um detalhe, mas que engloba tudo. Sem Sim. comer, você não sai para a rua, você não consegue trabalhar, você não tem força. É muito grandioso o que as cozinhas solidárias fizeram e representam para a sociedade. A minha mãe virou uma cozinheira da cozinha solidária e dentro dessa cozinha, ela sempre foi doméstica e sempre foi uma pessoa que foi invisibilizada, né? Ela entendia o lugar de submissão que ela era colocada nas cozinhas das pessoas para quem ela trabalhou. E foi dentro da cozinha solidária que ela reinventou, ressignificou aquele espaço, né? Colocando todo o amor que ela sempre falou, mas de uma forma que fosse reconhecida publicamente, né? Vendo que fosse reconhecido que o que ela faz e a forma como é feito, né? Como as cozinheiras fazem, é muito importante para continuar alimentando essa sociedade. Você sabe que aqui na Hilde, que é o nosso podcast, a gente também tem a Tag Filmes, né, que faz comerciais, documentários, filmes, enfim, a parte audiovisual de cinema, né? E você falando assim, eu penso num documentário, né, abordando esse tema, o tema da fome, claro que já fizeram, mas especificamente o das cozinhas solidárias, a importância, quem que ela alimenta, quem são as pessoas que frequentam lá, qual é a história das pessoas, não só as pessoas que frequentam, mas também as pessoas que cozinham, como a sua mãe, né, que dedicam parte da sua vida, não só às suas famílias, mas também a outras pessoas e outras famílias. Isso é muito bonito. E tem todo um entorno de advogados, psicólogos. Tem uma grande estrutura. Tem grandes parceiros. Em cada cozinha que existe no Brasil, o do MTST tem uma dinâmica própria. Tem a cozinha do Ceará, lá coordenada pelo Sérgio, que tem aula de xadrez, por exemplo. Você conversa com todos os coordenadores? Sim. Hoje eu tenho contato ainda com todo mundo, né? Eu saí da coordenação, eu era coordenadora nacional do movimento. Nacional, saí há pouco tempo, mas, enfim, o contato e o amor por todo mundo permanece grandemente. E a sociedade civil faz doações? Tem como doar? Sim, ou agora é só o Estado que aporta dinheiro, alimentos e... Não, todas as cozinhas solidárias, e até porque é isso, porque o programa do governo, né,
que hoje virou política pública, ele não automaticamente chega em todas as cozinhas, né? Porque tem muitas cozinhas solidárias, aí tem um programa de cadastramento, enfim, tudo mais, mas não são todas as cozinhas ainda que estão sendo atingidas pelo programa federal. Mas, de toda forma, ainda tem formas de ajudar as cozinhas de várias formas. Tem várias vaquinhas virtuais, Apoia-se. No Rio de Janeiro tem um Fórum de Cozinhas Solidárias, que é um espaço muito bacana de unir essa galera. E é isso, as cozinhas, tem cozinha de terreiro, tem cozinha de quintal, tem cozinha que está fazendo trabalho de educação popular. Enfim, cada cozinha tem uma característica própria, que deixa a coisa mais bonita ainda. Porque a gente tem a cozinha e o local aonde, né, o destinatário se alimenta, né? Onde que se encontra? Como é que a comida chega nessas pessoas? Depende da cozinha. Vai ter cozinha que vai ter, de repente, uma relação direta. Ali tem, por exemplo, a cozinha do Sapê, que é onde eu iniciei o trabalho. As pessoas comem ali no entorno da cozinha, ali na própria comunidade. Tem a cozinha da Lapa, por exemplo, hoje aqui da MTST também, que ela faz entrega para a população em situação de rua, na Lapa. Então, faz uma fila na porta da cozinha. E mas também fazem um trabalho com entregadores de aplicativo, que entregam comida, mas com fome. Então, eles fazem Eu já vi saindo do escritório no centro da cidade, de carro, carros parando e os moradores de rua fazendo uma fila e entregando as quentinhas. E tem muitos lugares que eu acho que talvez nem se entendam como cozinha solidária, mas que fazem esse trabalho de entregar a comida, exercem essa arte de lutar contra a fome. Então, a pessoa que quiser ajudar pode ajudar de diversas maneiras. Isso, muito. Doando comida, cozinhando, sendo voluntário, entregando comida, compartilhando o que existe, divulgando a necessidade disso, para que justamente quando tiver algum estado, porque tem estado que fez projeto de lei para proibir as cozinhas de servir comida. Tem isso. Então a gente precisa justamente propagar a necessidade e a urgência. Então precisamos de advogados. Precisa de muita gente. Então é um trabalho incrível que existe. Tanto a MTST tem um movimento também, Trabalhadores Sem Direitos, que eu estava abordando sobre a entrega de comida para entregadores de aplicativo, que é uma coisa muito bonita, que nasceu aqui no Rio de Janeiro, com essa cozinha, em parceria, que eles entregam comida para camelôs, inicialmente, e também para entregadores de aplicativo, né, que entregam comida sentindo fome. E hoje, em São Paulo, tem o que eles chamam de base, que é um espaço onde eles se alimentam, sentam para se alimentar, tem água, tem uma cadeira para eles sentarem, tem uma tomada para eles carregarem o celular. Restaurante. Mas aí é porque é sempre difícil falar restaurante, porque vem toda a configuração do que é um restaurante para a sociedade, né? Sim. Mas é um espaço que a gente chama de base, que é um espaço que, de fato, ali concretiza direitos humanos, né? Tem um banheiro para ele ir, tem uma água para ele beber, tem um lugar para ele sentar, tem um lugar para ele a gente fala a gente pensa, né, no morador de rua, um homem que... as pessoas no imaginário, né? No preconceito, né? Que seja homem, alcoólatra, mas não, tem mulheres, tem crianças, né? Tem todo tipo de gente se beneficia da cozinha solidária. Sim, cada cozinha solidária tem um público. Essa base que é em São Paulo atende a cozinha solidária, que é da SEC, que é do lado, atende a população em situação de rua, e a base, que é chamada de base, é para os trabalhadores informais, camelôs, entregadores de aplicativo, catadores de reciclagem. Mas essa visão da população em situação de rua, quando eu falo da história do meu pai, acho que muitas vezes as pessoas acham que eu tento justificar por que as pessoas vão pra rua, alguma coisa assim. E são vários motivos, né? Acho que tem muitos motivos, né? Assim, a gente tenta entender de uma forma visual, às vezes olhando, ou tenta ficar imaginando, né? Quantas pessoas pararam, de fato, para conversar com aquela pessoa para entender o porquê que ela foi para lá, né? Mas eu acho que para além disso, né? Porque o meu pai, para conseguir sair da rua, em algum momento alguém teve que olhar para ele para além disso e ajudar ele a sair de lá. Seja como foi. E um dos entes que olha essas pessoas são as cozinhas solidárias. São as cozinhas solidárias. E nessa linha, né, de ajudar, né, tem algum contato, algum perfil no Instagram, enfim, pra gente... Sim. Acho que as redes sociais hoje são um contato melhor e mais rápido, que você consegue ver alguma coisa e entrar em contato. Tem o Instagram do @Cozinhas Solidárias MTST, que são desse movimento que iniciou essa grande construção. E do Rio de Janeiro tem o Fórum de Cozinhas Solidárias. Acho que são Fórum de Cozinhas Solidárias RJ. E são 2 canais aí que a gente consegue entrar em contato, se alguém quiser levar alguma doação, enfim, saber como ajudar mais, só entrar em contato e se colocar.
Poxa, muito bom conversar contigo, muito obrigado. Olha, força sempre, conte Obrigada. com a gente, com as nossas relações. Acho que todo mundo, realmente essa frase, ninguém solta a mão de ninguém, tem que cada vez mais ser utilizada e aplicada na prática. E fica aí uma bela lição. É isso aí, gente. Uma história bonita de superação, mas que foi dada uma solução, né? Ainda que simples, que são as cozinhas solidárias. E aí, você acha que cozinha solidária tá legal? Eu acho que sim. Fui!